Boa tarde, igreja, Pai do Senhor. É a primeira vez que eu estou ministrando com câmera aqui, então para mim é novidade. Pai do Senhor, que você está em casa também. Galera, Fezão aqui, a gente estava conversando, para a gente poder divulgar a nossa página no Instagram. A gente vai levantar uma hashtag aqui e vou pedir para vocês rapidinho pegar o celular, mas não precisa ser todo mundo. Quero que vocês batam uma foto aí, aparecendo 2, 3 pessoas que estão ao seu lado. E você vai postar no seu Instagram e você vai colocar a hashtag Eu Quero Te Ver. E aí você vai marcar a nossa página do One Heart Ministry. Tira a foto rapidinho agora com 2, 3 pessoas. Marca as pessoas que estão aí do seu lado. Tá? Vamos bater essa foto. Eu vou bater uma foto aqui rapidinho também. Beleza, galera? Vamos divulgar. Aos poucos nós estamos retornando aí a atividade na igreja. Compartilhe, vamos convidar as pessoas para estarem vindo à casa do Pai, né? O Senhor, nós temos tomado todas os devidos cuidados, né, de proteção, de distanciamento. Então, vamos chamar a galera para estar vindo aí. Amém? Galera, quem aqui estava semana passada? Amém? Só isso? Tem mais, não? Amém? Gente, e o Estevão, enquanto ele ministrava, Deus falou algo comigo sobre um texto que ele leu, que falava sobre os 2 discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús. E essa semana também nós lançamos na página do Instagram da nossa igreja uma figurinha que o Dezão fez. Quem aqui assistiu? Amém? E ele falava sobre santidade. E foi algo que Deus ministrou, tem ministrado comigo algumas semanas. E eu queria pensar um pouco com vocês sobre isso, sobre santidade, sobre salvação e sobre visão. O tema dessa ministração, né, eu mudei hoje de manhã, passei para o pastor, Eu Quero Te Ver. E eu quero que vocês abram um texto comigo lá em Marcos 10, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52. Deixa aberto nessa passagem, que nós vamos voltar algumas vezes. Eu vou ler alguns outros textos, talvez você não consiga acompanhar, eu vou dar uma corrida porque o nosso tempo é curto, porque logo às 19 horas nós teremos outro culto, então eu tenho que correr aqui para terminar a tempo. Eu vou ler aqui com vocês. Fala a história do cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez por esta palavra. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, abre as nossas visões, os nossos ouvidos, Senhor. A Tua palavra, ela é poderosa, ela é eficaz para dividir, Pai, juntas e medulas, alma e espírito, Senhor. Pai, nós declaramos, ó Pai, que o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas. Nós declaramos que nós não sairemos daqui da forma que nós entramos, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo possa ministrar de forma personalizada na vida de cada um aqui, porque só o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, Pai. Eu te peço, Senhor, revelação da Tua palavra aos nossos corações. Eu te peço temor pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que haja liberdade do Teu Espírito Santo para fluir nas nossas vidas aqui
aqui, Pai, em cada um que está conectado em seus lares, Pai, que eles possam sentir a Tua presença que já é palpável nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nada venha se levantar para atrapalhar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui relata a história de um cego chamado Bartimeu, que teve uma oportunidade. E essa oportunidade talvez foi a última oportunidade que ele teve, ou a única oportunidade. A Bíblia não fala se ele encontrou com Jesus antes, mas foi a última oportunidade, porque Jesus passava por Jericó, estava indo para Jerusalém, e lá ele ia ser crucificado, ele não voltaria mais para Jericó. E era a última oportunidade da vida dele, a última oportunidade de ele ter um encontro com Jesus. Ele não teria outra. E aqui nós estamos, a maioria são jovens. Os mais velhos aí talvez, acho que concordam comigo. Conforme nós vamos ficando mais velhos, a idade vem chegando. Eu sou novo ainda, sou jovem ainda, me considero jovem. As oportunidades vão diminuindo. Quando nós somos jovens, adolescentes, as oportunidades elas vêm de monte. Tanto oportunidades boas quanto oportunidades ruins. Mas elas vêm ao monte. À medida que você vai envelhecendo, as oportunidades de emprego, né, diversas, elas vão diminuindo. E falando sobre salvação, nós lembramos da história daqueles dois ladrões que estavam crucificados, um à direita de Jesus e o outro à esquerda. Um zombou de Jesus, falou: se tu és o Filho de Deus, por que você não salva a ti mesmo? Desce daí. E zombava junto com os outros. Mas um teve uma oportunidade, e ele agarrou aquela oportunidade, e ele reconheceu que ele era pecador, e que aquilo que ele estava recebendo era aquilo que ele merecia. E ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E a palavra diz que ele recebeu salvação. A palavra de Jesus fala que naquele instante, Jesus fala que hoje mesmo ele estaria com ele na eternidade. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre 4 frases, sobre a conversa que Jesus teve com Bartimeu. E foram apenas 4 frases, considerando que a primeira, em que ele pede misericórdia, foram em 2 momentos. Então a primeira frase que Bartimeu fala com Jesus é gritando, está lá no versículo 47 e 48. Ele fala assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele reconheceu que ele era miserável. Ele reconheceu que ele precisava da misericórdia de Deus. Ele reconheceu que ele estava debaixo de uma lei, ele estava debaixo de uma condenação, e a oportunidade da vida dele estava passando. E se ele não conseguisse atrair a atenção de Jesus, ele estava destinado a ficar ali a eternidade pedindo esmola, ali sentado pedindo esmola, mendigando para sobreviver. Ele reconheceu que sem Jesus ele não era nada, que ele estava debaixo da lei do pecado, debaixo da lei da carne. Ele era escravo da carne dele. A cegueira dele fez com que ele se tornasse mendigo. E Paulo, ele fala sobre essa questão de nós vivermos pela carne, de vivermos debaixo da lei da carne. Lá em Romanos 7:22, você só pode anotar, depois você lê. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Olha que Paulo fala aqui, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo aqui ele está falando, um pouco antes ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele estava falando de uma lei onde ele não tinha como ele fazer nada. Não é pelas forças dele.
Olha o que ele fala em Romanos 8,13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aqui Paulo está trazendo um diagnóstico, e esse diagnóstico é um diagnóstico de morte. E não é uma morte... A morte todos nós iremos passar. O pastor hoje de manhã ele falou sobre a morte. É uma coisa que nós temos dificuldade de falar dentro da igreja, dificuldade até de pensar, né, no meio dos jovens, né, falando, eu vou crescer, vou viver, vou construir a minha vida e eu vou morrer só no final, quando eu estiver com meus 80 anos. Mas a morte, todos nós iremos passar. A morte da carne aqui na terra nós iremos passar, a não ser que Jesus venha antes. Só que Paulo, ele está dando um diagnóstico de uma morte eterna, de uma condenação eterna. É como se nós fôssemos ao médico amanhã e ele pedisse uma bateria de exames. E a gente faz os exames, retorna, leva aqueles exames para o médico e ele vai olhar e vai falar: você vai morrer. Se você vive pela carne, é isso que Paulo está falando. Você vai morrer. Eu sei que é uma palavra dura. Deus ministrou muito ao meu coração sobre isso. E o que é viver segundo a carne? O que é viver segundo a carne? Está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao 21. Se vocês quiserem abrir, Gálatas 5, 19 ao 21, ele fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas, Paulo está falando aqui, não herdarão o reino de Deus. É condenação eterna. Vamos olhar uma por uma aqui. Imoralidade sexual é a relação sexual ilícita. É tudo aquilo, é toda relação sexual que não está alinhado com a vontade de Deus. O adultério, a fornicação, a homossexualidade, o sexo com animais, sexo com parentes próximos. Quem pratica essas coisas, segundo o que Paulo escreveu à igreja de Galácia, não herdarão o reino dos céus. Segundo aqui, impureza. A impureza é o que? São pensamentos impuros, olhares impuros. Talvez você não fale assim, não, nesse primeiro aqui eu não me encaixo, eu não pratico isso. Mas aqui está falando da impureza, pensamentos impuros, olhares impuros. Esse aqui, lascívia. Lascívia é o despertar o desejo ilícito em alguém. Talvez você fale, eu não pratico nada impuro, não tenho nenhuma relação sexual. Mas aqui está falando da lascívia. A lascívia é você mandar aquela foto com a intenção de despertar algo em alguém. É você mandar aquela mensagem, oi sumida, oi sumido. E você sabe o que eu estou falando, a intenção do seu coração. De despertar o desejo em alguém. Mandar aquela figurinha. E se quando a gente fala de pecado, se a gente fosse falar uma frase aqui, se eu viesse aqui e falasse assim, o pastor caiu. Talvez nós pensaríamos em alguma dessas três aqui, né? Ele caiu em pecado sexual, ou talvez ele roubou dinheiro da igreja, mas nós pensaríamos só nesse. Mas a lista ela continua. Idolatria. Idolatria é amar qualquer coisa mais do que a Deus. É você colocar qualquer coisa acima de Deus. O seu trabalho, a sua família, o seu filho, qualquer coisa, a sua profissão, os seus estudos. Feitiçaria. Eu aprendi que feitiçaria, a palavra do original é farmaqueia. E o primeiro significado de farmaqueia é o uso de drogas. Então feitiçaria é você usar algo para aliviar uma dor de uma forma mágica. Então eu vou usar droga para aliviar uma dor que eu tenho,
ou para mim não passar pelo processo que seria de Deus, como se fosse uma mágica. Isso é feitiçaria, inimizades. Eu não vou no culto da tarde porque tal irmão vai estar lá. Eu vou no culto da noite. O irmão vai no culto da manhã, eu vou no culto da tarde. Inimizades, ciúmes. Aqui nos jovens a maioria dos ciúmes é entre amigos, né? Foi na casa dela, não me avisou, falou que ia na minha casa. Foi no Outback, não me chamou. Ciúmes está aqui nessa relação. Ira, uma fúria descontrolada. Sabe, aquilo, toda vez que a mulher, principalmente as mulheres, quando estão de TPM, sempre joga a culpa da ira dela na TPM. Se Jesus voltasse no dia que ela está de TPM, meu irmão, mas a culpa ia ser da TPM. Ou então os irmãos que vão jogar bola, né, e o irmão chega mais, ou dá um drible, ele quer pegar ele, quer dar uma bica, e ele culpa. A ira, inveja, o desejo que o outro perca o que tem. Sabe? É você desejar o mal que aquela pessoa, ela chegou com um carro novo, conquistou algo, conseguiu entrar na faculdade, né, e você já usa a palavra do pastor, que o pastor ensina, né? O mais importante é o diploma do que a matrícula, mas aí a pessoa chega contando com tanto, né, entrei na faculdade, você fala, quero ver terminar. Né? Mas está com inveja porque você queria entrar na faculdade, aí você usa até a palavra, usa até, né, as frases que o pastor ministra aqui sobre nós. Irmão, e se você não se enquadrou em nenhum desses, agora que vem, bebedeira e glutonaria. É você colocar o refúgio da sua vida em alguma coisa, em alguma comida, alguma bebida. É você falar, estou nervoso hoje, mas daqui a pouco tem aquela feijoada, vou tomar aquela coca gelada. Irmãos, e o que Paulo está falando aqui, a igreja de Galácia, ele está dando um diagnóstico, que aqueles que vivem segundo a carne, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. É sério isso, nós precisamos entender. Esse ano eu perdi meu avô, ele tinha câncer, lutou 2 anos por essa enfermidade, e foi no começo da pandemia, e no velório, e eu acho que acontece na maioria dos velórios, o que as pessoas comentavam ao redor do caixão dele ele descansou, ele estava sofrendo e ele descansou. Mas se nós fôssemos no velório de alguém que está com um diagnóstico dessa lista que nós lemos aqui, se nós fôssemos sinceros ao redor dessa pessoa, desse caixão, qual seria o nosso comentário? Mas o problema é se nós estamos vivendo deliberadamente essas coisas. Se isso é um estilo de vida, se o nosso estilo de vida nem é lutar contra isso, isso é o meu normal. É o normal eu praticar essas coisas, eu não estou lutando. Esse que é o problema. Se o seu estilo de vida é viver dessa maneira, segundo a palavra, o resultado é a condenação. Porém, aqui nós entramos num conflito teológico, porque Paulo fala lá em Efésios 2, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E dom de Deus é um presente de Deus. Não é pelas minhas obras, não é viver em santidade, mas é por Ele. Tá, mas parece que então que Paulo fala para a igreja de Éfeso que é pela graça, que é mediante a fé, mas aqui para a igreja de Romanos e para a igreja de Galácia ele está falando que é por obras. E a questão é que nós temos 2 ministrações que acontecem hoje nas igrejas. A pregação legalista, né, que fala que a salvação é por obras, e isso, né, nas igrejas mais tradicionais foi se pregado muito isso, e muitos saíam tristes, né, magoados com a igreja por conta disso, né, porque se você não conseguia mostrar essas obras, viver nessa santidade, você era excluído.
Se você não conseguia se amoldar a esse padrão, você era excluído. Você era exposto e você falava, não, esse aqui não é salvo, vamos colocar ele de canto. Por outro lado, existe hoje a pregação da hipergraça, que é o quê? Que Jesus me salvou, agora o que importa é eu ter fé nele e eu posso viver de qualquer maneira, porque ele já me salvou, então agora eu posso continuar praticando meus pecados, porque ele já pagou o preço na cruz e agora não tem mais nada que eu possa fazer. E o que nós fazemos com isso? Qual a relação entre salvação e santidade? E a resposta está lá em Romanos 8. Eu quero que você abra Romanos 8. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Ele fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, dá um amém. Olha o que Jesus está falando aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui está falando de salvação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele já pagou o preço dos nossos pecados. É como se nós chegássemos diante de Deus, que é o juiz, e a gente vai chegar lá, e a gente vai estar esperando, né, Jesus bater o martelo e falar condenado, e ele vai chegar e vai bater o martelo e vai falar inocente. Aí você vai olhar e vai falar, mas peraí, será que sou eu mesmo? Porque você sabe do que você praticava. E Deus vai falar assim, você é inocente, porque meu filho já pagou o preço do seu pecado. Ele já foi crucificado no seu lugar. Ele já se fez maldito no seu lugar. E a segunda parte? Porque no versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O versículo 2 fala de santidade. E aqui é uma palavra que é muito importante, que a gente precisa entender. E qual é a relação entre salvação e santidade? Ela está na primeira palavra do versículo 2. É a palavra porquê. O porquê, ela é um conector. Ele vai conectar a primeira ideia com a segunda ideia. Só para vocês entenderem. Se eu falasse para vocês aqui, eu estou com fome agora, vocês não saberiam se é verdade ou não. Agora eu vou provar que eu estou com fome. Vou falar, minha barriga está roncando. A minha barriga está roncando porque eu estou com fome. Entenda, salvação gera santidade. Santidade não traz salvação. Santidade é a evidência que salvação entrou na sua vida. Santidade é o lado visível da salvação. Se você tem salvação, você vai andar em santidade. E agora eu sei, tudo bem, eu sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Sabendo de tudo isso, sabendo que a lei do Espírito da vida anulou a lei do pecado e da morte. Eu vou fazer como o cego Bartimeu. Eu vou ajoelhar, eu vou colocar meu joelho no pó e eu vou clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não consigo, me ajuda, Senhor. Senhor Jesus, dá um toque em mim. Eu preciso do teu toque, eu preciso da tua misericórdia. Porque até aqui você está lutando. Você está lutando contra o pecado. É sua carne contra a sua carne. Numa luta de carne contra carne, vai dar carne. Nós precisamos clamar, assim como o cego Bartimeu. O Salvador é para quem conhece que está perdido. Meu irmão, e como Deus, Ele ama aqueles que se quebrantam diante dEle. Aqueles que são verdadeiros. Lá em Salmos 34:18 fala que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Bartimeu, ele clamou, ele gritou a primeira vez: Jesus, tem misericórdia de mim. E o povo ao redor dele falava: fica quieto, para de falar isso. E ele gritou mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no meio daquela multidão fez com que Jesus parasse e olhasse para Jesus. E qual foi a segunda frase? Aqui agora é Jesus falando com ele, está lá no versículo 51.
Jesus ele fala: o que queres que eu te faça? Cara, você consegue imaginar essa pergunta? A pessoa, Jesus chega em você e fala: o que você quer que eu te faça? Salomão experimentou isso de Deus num sonho. O que você quer, Salomão? Salomão pediu sabedoria. E Bartimeu está diante de Jesus. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Parece um pouco óbvio, né? Ah, Jesus, estou cego, né? Mas a questão é que muitas vezes nós somos imediatistas. Bartimeu, além de cego, isso fez com que ele se tornasse mendigo. E talvez ali, se ele não pensasse, ele fala: pô, estou aqui pedindo esmola, eu vou pedir riqueza, pedir para ser milionário. Deus, me dá a riqueza. Mas aí ele seria um cego rico. Ou talvez ele pediria uma casa: Senhor, eu quero uma mansão, uma casa. E Jesus, na sua misericórdia, Deus daria uma casa para ele. Porém, agora ele seria um cego com moradia. Ou talvez ele pediria, aqui para os jovens, uma esposa ou um marido, né? Mas agora ele vai ser um cego que escolheu uma esposa e escolheu um marido. Nós temos dificuldades em pensar na vida eterna. Lá em Tiago fala que nós não sabemos como pedir. E quando nós não pedimos, e quando pedimos para satisfazer os desejos da nossa carne. Muitas vezes nós pedimos aquilo que atende à nossa vontade. Lá em Romanos 12:2 fala para nós não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para nós comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, Paulo fala: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Bartimeu, Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Jesus está aqui, assim como Wesley falou, Jesus está aqui, é uma oportunidade que nós temos. Talvez essa possa ser a sua única oportunidade ou a sua última oportunidade. Jesus está aqui. E todas as vezes que nós vemos diante de Jesus, Jesus pergunta: o que tu queres? O que tu queres? E o problema é que às vezes nós não entendemos a vontade de Deus, e nós queremos apenas cumprir a nossa vontade. Então eu venho à igreja, eu me converto ao Evangelho, e agora eu quero que Deus faça as minhas vontades. Quando na verdade eu preciso entender a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para a minha vida. E ainda no versículo 51, a terceira frase que nós vamos falar. Aqui é o Bartimeu respondendo para Jesus. O que você queres que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Aquele homem vivia de uma forma miserável, pedindo esmola, cego há muito tempo. Ele dependia das pessoas levarem ele para um local, para ele ficar lá sentado pedindo esmola com aquela capa, debaixo de sol. Chegava à noite, era frio, porque era uma região de deserto, então à noite é muito calor, e durante o dia é muito calor e à noite é muito frio. E aqui a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, que o pecado, ele nos cega. O pecado é como um véu que encobre os nossos corações. Aí você pode se perguntar: mas eu já tive um encontro com Jesus? Eu já tive um encontro com Jesus, mas eu ainda pratico aquela lista de Gálatas. Talvez você esteja praticando, porque você talvez deixou de olhar para Cristo. Talvez você perdeu o foco, começou a olhar só para você e deixou de olhar para Jesus.
O Estevão até comentou no culto passado sobre os 2 discípulos de Jesus que vão até o sepulcro. Jesus já não estava mais lá e eles estão indo para um vilarejo chamado Emaús. E no meio do caminho Jesus aparece caminhando ao lado deles. Mas a palavra fala que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Eles eram discípulos de Jesus, caminharam com Jesus até a morte, mas depois da morte eles deixaram de ver Jesus, estavam indo para outro local. Quando era para eles estarem em Jerusalém, eles estavam indo para outro local, e a Bíblia fala que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheciam mais Jesus, mas aí Jesus, ele senta na mesa, e ele parte o pão. E a palavra fala que quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus. A questão é a pergunta: o que tu queres? Bartimeu, ele teve essa oportunidade. Assim, nós também temos nesta tarde. Eu queria pedir para a equipe de louvor subir aqui. Bartimeu nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro. E a quarta frase, ela foi de Jesus. Ele fala assim: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, aí eu te pergunto, qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu quando ele abriu os olhos? Qual foi a primeira coisa que ele viu? A face de Jesus. Você consegue imaginar isso? Ele viu a face de Jesus. Imediatamente, na hora que ele falou, eu quero ver, Jesus falou, vá, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Naquele mesmo instante, a palavra fala que imediatamente ele recuperou a visão. Imediatamente os conectores dos olhos dele se conectaram à mente. E ele, ao abrir os olhos, ele enxergou a face de Jesus. Ele enxergou a face de Deus. Porque Jesus, ele fala para Felipe, quando Felipe fala, mostra-nos o Pai, ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, e naquele momento, ele já tinha lançado a capa dele fora. E a palavra fala, e seguiu Jesus pelo caminho. Quando nós enxergamos a Jesus, quando nós recebemos a salvação, nós entendemos o propósito de Deus. E aí nós seguimos a Jesus, porque nós não queremos mais nada desse mundo. Nós entendemos o nosso propósito que Deus tem, um propósito eterno, de vida eterna para as nossas vidas. E agora a gente segue um novo caminho, um novo e vivo caminho que Jesus abriu na cruz do Calvário. E agora Bartimeu passa a seguir Jesus pelo caminho. Um homem que estava sentado à beira da miséria tem um encontro com Jesus que muda a vida dele. E nós temos essa oportunidade nesta noite. Jesus está aqui. O que nós iremos fazer? Assim como o cego Bartimeu, nós devemos clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Abre os nossos olhos, eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. A vontade do Pai, lá em João 6,40, fala assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Feche seus olhos. A vontade do Pai é que a gente enxergue Jesus. Talvez você chegou aqui pensando em pedir algo para o Senhor, e Deus sabe a sua necessidade.
Jesus conhecia a necessidade do Bartimeu, que estava sentado pedindo esmola, que era cego. Jesus entendia a necessidade dele, mas mesmo assim Jesus perguntou: o que tu queres? E a pergunta para você é hoje: o que tu queres? Senhor Jesus, que não haja reserva agora, que não haja reserva entre nós. Jesus, que nós possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Revela a Tua vontade, Senhor, aos nossos corações. Que toda a escama caia agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Espírito Santo, toca em cada coração agora. Nós iremos cantar um louvor ao Senhor. Eu quero que você tenha a liberdade de você ficar em pé, de você gritar, de você clamar, de você se ajoelhar, mas de você chamar a atenção de Jesus e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, eu não quero mais viver essa vida, Senhor. Traz salvação para dentro da minha vida, salvação para dentro da minha casa, Senhor. Abre os meus olhos, Jesus. Abre os meus olhos, Jesus, eu quero te ver, eu quero contemplar a Tua face. Assim como Moisés falou que queria ver a face do Pai, nós declaramos que nós queremos ver a Tua face, Jesus. Jesus, eu te peço, se revela nesta noite para cada um que está aqui, Pai. Oh, Pai, se tem alguém aqui, Pai, que se desviou Pai, do olhar de Ti, Pai, que desviou o foco, que eles possam agora endireitar os olhos para Ti, Jesus.